é feita essa definição? Se o material vai ter que ser submetido à desinfecção ou esterilização. Então, a gente vai avaliar os níveis de criticidade do material. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos conhecer hoje como que funciona o Centro de Material e Esterilização? Sim, o CME. E você está hoje no NurseCast Brasil. Eu sou a professora doutora Thalita Pavarini e quem eu trouxe para falar desse tema tão importante, desse setor tão fundamental que a gente vai conhecer cada vez mais, a professora doutora Juliana Inhata, que eu tenho o prazer de dizer que foi minha colega de turma. Gente, isso é bom demais. É muito gostoso a gente conhecer a trajetória dos nossos colegas, dos nossos amigos, dos nossos parceiros, dos nossos colegas de profissão. É uma delícia. Professora doutora Juliana, muito obrigada por ter aceitado estar aqui no NurseCast Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seguindo a doutora Thalita, gostaria primeiramente de agradecer, professora Thalita, pelo convite, parabenizá-la pelo sucesso do NurseCast Brasil, sobretudo por você valorizar a nossa profissão e tentar levar isso inclusive para o mundo, né? E para as outras profissões que podem conhecer a nossa atuação nas mais diversas áreas, ou mesmo para aqueles que têm interesse de seguir a área da enfermagem. Então, muito obrigada por fazer isso por nós. Ai, gente, que delícia, que coisa boa! E assim, é muito gostoso conhecer, a gente vai conhecer, claro, o foco de hoje é falar sobre centro. Perceberam que eu falei centro e não central? É muito interessante. A professora Juliana já me esclareceu isso, a gente vai falar um pouquinho mais. Mas vamos lá. Então, falando da forma correta, centro de material e esterilização, qual que é a importância desse setor no hospital? Bom, Thalita, o Centro de Material e Esterilização, a gente costuma dizer que o centro cirúrgico é o coração do hospital. Mas o CME, ele atua como suporte, não só para o centro cirúrgico, né? Historicamente, a sua história sempre teve muito atrelada à questão do centro cirúrgico. Mas ele recebe os materiais de todas as áreas da instituição. Então, claro, o principal cliente dele é o centro cirúrgico, sim, mas ele tem que abastecer toda a instituição com os materiais seguramente processados. Se me permite a licença poética, pensei assim, se você concorda, me conta nos comentários, que o Centro de Materiais de Esterilização é a artéria aorta e o centro cirúrgico é o coração. Fiz uma licença poética, isso. Se você gostou, comenta. Isso, adorei essa analogia, Thalita. Acho que a gente pode dizer que sim, porque ele vai alimentar o centro cirúrgico, né, que acaba sendo, digamos, o coração da instituição, mas também as demais áreas, as demais unidades, e aí por aí vão as artérias, né, enfim, para retornar o material. É isso mesmo, acho que é uma boa associação. Então, o papel, retomando, bem, está tudo envolvido com diversos materiais, né? Diversos materiais que a gente pensa muito em procedimento cirúrgico, mas se a gente pensar que uma inalação requer um material que vá para este centro, a gente está falando desse tipo de material também, né? Isso, a gente está falando. Então, qual que é a missão do CME? É fornecer um material seguramente processado para ser utilizado na prática assistencial. E aí eu defino o que é o seguramente processado. É um material que ele vai ter sido submetido a uma limpeza adequada. Para quê? Para deixá-lo livre de biofilmes, toxinas, pirógenos, enfim, que são liberadas por micro-organismos, ou mesmo resíduos durante o processo de limpeza, que a gente usa detergentes, tem diversos tipos de detergente, etc. Então, depois desse processo de limpeza, ele vai seguir, se necessário, para a desinfecção ou para a esterilização. E como que é feita essa definição? Se o material vai ter que ser submetido à desinfecção ou esterilização. Então, a gente vai avaliar os níveis de criticidade do material. Então, Spalding, que foi um médico americano, em 1968, ele fez uma classificação que a gente usa até hoje. Então, ele classificou os materiais em críticos, semicríticos e não críticos. O que seria um material crítico? É aquele material que ele vai penetrar em tecidos considerados estéreis. Então, ele vai precisar ser submetido minimamente a um processo de esterilização.
Certo. Um material semicrítico é aquele que vai entrar em contato com mucosas íntegras ou com uma pele não íntegra. Tá. Então ele tem que ser, no mínimo, submetido à desinfecção. Tá. E um material não crítico é aquele que vai entrar em contato com uma mucosa, com a pele íntegra. Então, por exemplo, um estetoscópio, um termômetro. Então, minimamente, ele tem que ser submetido à limpeza. Tá? E muitas vezes a gente acaba fazendo uma desinfecção com algum produto algum desinfetante de baixo nível intermediário. Então, por exemplo, eu usei um esfigmo, então eu vou proceder à limpeza, em seguida eu posso passar, por exemplo, um álcool 70 ou um desinfetante à base de quaternário, mais ou menos nesse sentido. Isso é fundamental, né? Essa clareza do material, qual classificação que ele está, para fazer o direcionamento correto destes procedimentos, desses processos, que a gente vai abordar um pouquinho mais ainda. Mas olha que interessante, quantas coisas a gente está falando, a parte química é bastante importante. E qual que é a formação para atuar no centro, falei certo, Centro de Material e Esterilização? Bom, então a gente tem uma legislação importantíssima no Brasil, que é a que rege todas as diretrizes de CME, então RDC 15 de 2012. Anota aí, é fundamental. É fundamental. Quem vai trabalhar em CME tem que conhecer praticamente de cor, dormir com a RDC 15 ao lado do travesseiro. Que tem um processo, aí existe um movimento de atualizar essa legislação, mas por enquanto ela está vigente. E o que a RDC 15 diz? Ela diz que um responsável pelo CME, ele tem que ser um profissional de nível superior. Aí a gente se pergunta, bom, então como que a enfermagem está inserida no CME, né? Mas, quando a gente pensa na Lei do Exercício Profissional da Enfermagem, que foi divulgada em 87, lá uma das atribuições do auxiliar de enfermagem está bem claro, executar os processos de desinfecção e esterilização de materiais. Então, se o auxiliar de enfermagem é uma das atribuições dele que realiza esse processo, consequentemente, as demais categorias da enfermagem também têm essa atribuição, no caso os técnicos e enfermeiros. E aí, o fato disso estar assegurado na nossa lei do exercício profissional, o que ela vai configurar? Que se existe um auxiliar naquela unidade, obrigatoriamente tem que ter a presença do enfermeiro para supervisionar, ou um técnico de enfermagem, né? Então, isso vai garantir o quê? Aí você é um gestor, que você tem profissionais de enfermagem, de nível técnico, auxiliar, enfim, que trabalham nessa unidade, no centro de material. E você tem que contratar um profissional de nível superior para atender a legislação. Então, o que é mais fácil? Você acaba contratando o enfermeiro, porque por lei é exigido que tenha um enfermeiro para supervisionar a equipe de enfermagem. Então, com isso, a equipe acaba sendo constituída basicamente por enfermeiros. Mas em outros países existem algumas divergências, digamos assim. Então, o enfermeiro é bem consagrado no CME, sobretudo aqui nas Américas. Tanto do Sul, quanto América Central, quanto América do Norte. Na França também tem enfermeiros que atuam em CME. Mas se a gente pegar, por exemplo, a Alemanha, profissionais farmacêuticos que são responsáveis pelo processamento dos produtos para a saúde. Interessante. E aqui no Brasil a gente até observa uma tendência desses profissionais farmacêuticos ou mesmo engenheiros quererem se inserir nessas unidades, nesse mercado, né? Porque eles têm, os farmacêuticos têm essa proximidade com questões de segurança, né? De produtos desinfetantes, enfim, e os engenheiros tentam se aproximar até pela questão dos equipamentos e da tecnologia que existe dentro do centro de material. Entendi. Olha que interessante, é tão bom conhecer também outras realidades e a gente percebe o quanto que o enfermeiro é um profissional muito, não sei se é o termo correto, mas assim, muito completo para estar dentro do CME, né? Pela questão gerencial, pela clareza de processos, pela proximidade de processo, eu estou falando não apenas ali o que acontece dentro do CME, mas eu estou pensando no fluxo do atendimento, de tudo que o paciente, ao entrar em uma unidade de saúde, ele necessita os materiais. Então, a visão do todo realmente faz um diferencial para o enfermeiro.
Sim, que o diferencia até, de certa forma, dessas outras profissões, por exemplo, né? Porque a enfermeira é aquele profissional que também está preocupado com a segurança da assistência que vai ser prestada ao paciente. Sim. Então, se a gente pensar no centro de material, ele é fundamental para garantir a segurança do paciente. Então, os produtos seguramente processados vão garantir uma assistência de qualidade e de excelência, que não resultem em infecções relacionadas à assistência de saúde. Não, fundamental. E aí, por exemplo, na graduação a gente tem essa parte, fala relação assim, a gente tem o centro cirúrgico, disciplina de centro cirúrgico, a gente tem a disciplina que também aborda a questão do CME, mas com a graduação eu tenho esse desejo, de repente eu me apaixonei pelos processos, eu entro para trabalhar nessa área, como funciona? Thalita, eu costumo dizer para os alunos, quando eu dou aula na disciplina de CME, que eles têm que olhar para essa disciplina não só como restrita a centro cirúrgico. Por quê? Se você for trabalhar numa unidade básica de saúde, num CAPS, enfim, qualquer outra unidade, você vai ter que ter um CME menos complexo, né, muitas vezes, para processar alguns materiais que são usados na sua unidade. Então, você tem que ter minimamente alguns conhecimentos básicos sobre isso, né? Então, isso é de suma importância. E aí, quando você me pergunta sobre a formação, se tem, assim, por exemplo, existem pós-graduações. Eu acho que sempre é fundamental. A gente estudar, a gente já conversou disso algumas vezes, mas estudar, estar atualizado é pressuposto básico. Isso. Então, quando você me pergunta sobre esses requisitos para entrar, por exemplo, para ser um enfermeiro de CME. Então, por lei, como eu comentei, é exigido que seja um profissional de nível superior. Mas o que a gente vai observar no mercado? Que a maioria dos locais, eles vão exigir uma especialização. Porque, de fato, é um serviço bastante específico. Sim. É um trabalho específico que demanda conhecimentos tanto de microbiologia, como controle de infecção, como processos, né, que tem que estar bem estabelecido. Então, para eu fornecer esse material seguramente processado, esse processamento do produto para a saúde, ele tem que ser totalmente padronizado, atender a requisitos mínimos, existem indicadores, etc. Então, tudo isso acaba se vendo muitas vezes no curso de especialização. Certo. Tá? Mas, por lei, não tem essa exigência, embora a SOBEC, que é a Associação Brasileira de Enfermeiros do Centro Cirúrgico, Centro de Material... É onde a gente está agora. Desculpa, eu me empolguei. É onde a gente está agora. Ela acaba recomendando essa necessidade, essa sugestão, né? Fazendo essa sugestão que o ideal é que seja um profissional que tenha especialização. Sabe, Ju? Ai, desculpa, gente, eu posso. Que quando eu comecei, eu tive uma parte profissional que eu acabei sendo a coordenadora de 3 pronto-socorros mais o SAMU. E, de fato, eu precisava ajudar a gerir a parte do CME, porque estava passando por uma reformulação. Então, eu não estava inserida totalmente, mas eu precisava, de fato, recorrer a esses conhecimentos para entender esse processo e melhorar os processos. E a SOBEC realmente é essa associação que a gente realmente recorre quando a gente precisa se manter atualizado e ter materiais de confiança e qualidade. Realmente é fundamental. E aí a gente acabou falando um pouquinho. Gente, vocês perceberam que eu estou de privativo? Então, deixa eu só contar. Me conta aí se você está gostando dessa explicação, curte e compartilha também quem gosta desse assunto, a gente vai explorar muito mais. Mas olha só, eu estou de privativo, eu pedi essa licença poética, que a gente está no centro de simulação, e aí a convidada especial não pedi para ela utilizar, mas a gente, de novo, né, a gente está num centro de simulação, isso aqui não é o centro cirúrgico de um hospital, senão estaríamos ambas com o privativo, mas assim, gente, que conforto! Se eu pudesse, eu dava aula assim, gente! Essa é uma das partes que eu mais gostava de ficar no centro cirúrgico do CME, justamente usar roupa privativa, é muito confortável. É muito confortável, gente, isso aqui é pra vida. Eu brincava com a minha antiga gestora, falei, não pode não? Ela, Thalita, por favor.
mas realmente é muito gostoso. Então, é para elucidar que é um setor que exige a utilização da roupa privativa, não é? É isso mesmo. Além do uso da roupa privativa, dependendo do ambiente que a gente vai estar, né, que o CME ele é dividido em algumas áreas específicas, existem alguns EPIs recomendados, que são obrigatórios também, além da roupa privativa. Vamos descobrir. E nessa conversa, a gente acabou falando de desinfecção e esterilização. Talvez quem está iniciando a área, se você está começando agora a estudar sobre isso, ainda não fique muito claro, às vezes a gente pode ter dúvida na definição, o que de fato significam esses termos, e aí eu peço, por favor, esclarece pra gente. Bom, então basicamente a diferença entre desinfecção e esterilização é a capacidade de morte microbiana desses processos. Então o que a gente vai pensar? Que a esterilização, ela consegue destruir qualquer forma de vida, inclusive os esporos, que são aquelas formações microbianas mais resistentes em que a bactéria fica no estado latente, né? Então, essa esterilização seria o premium, digamos assim. E abaixo da esterilização vem a desinfecção, que ela vai ser dividida em 3 níveis, pode ser baixo, intermediário ou alto nível, desinfecção de alto nível, que isso vai depender do produto, enfim, do desinfetante que a gente vai usar, se for uma desinfecção química, por exemplo, ou pode ser uma desinfecção térmica, que vai usar métodos físicos, né, como a questão da temperatura, do aumento de temperatura. E aí qual que é a diferença para a esterilização? Que a esterilização ela vai matar qualquer forma de vida microbiana. Já a desinfecção, ela vai matar as formas de vida vegetativas, ou seja, não inclui os esporos. Então essa é a principal diferença, né, entre os dois processos. Só gostaria de lembrar o que e ressaltar que antes desses processos de desinfecção e esterilização, o que é importante? A limpeza. Então a limpeza é a etapa primordial e fundamental durante o processamento do produto para a saúde, né? Então tem que ser uma limpeza adequada, pode ser manual ou uma limpeza automatizada, e ela deve ser seguida, deve seguir protocolos mesmo, de acordo com cada material que a gente vai fazer o processamento. São desenvolvidos como se fossem POPs para cada material especificamente. Legal. Então, é uma coisa que a gente sempre fala, né, para os profissionais, para os alunos, a clareza do processo e de não pular etapas. Né? A gente pode ter o melhor aparelho, o melhor produto para promover, por exemplo, uma esterilização. A gente quer acabar com toda a forma. Mas se a primeira etapa, que é a limpeza, ela não foi bem executada, de nada vai servir este processo e você tem uma falsa segurança. Exatamente. A gente teve a sorte de ter aula com a professora Kazuko Graziano, né, que até hoje ela é referência em CME no Brasil, e eu nunca esqueço de uma frase que ela falava, Thalita: não existe secreção estéril, ou seja, se a gente pega um material que não foi removida adequadamente a matéria orgânica e fica, por exemplo, a presença de secreção, de nada adianta esterilizar, porque não existe secreção externa. Perfeito. Então isso é muito importante, essa clareza do pulou etapa. A gente sempre fala, pulou etapa, a chance de erro ela é muito grande, e aí a gente compromete. Veja, se a gente está pensando no material, que a gente quer garantir toda essa qualidade para evitar infecções relacionadas à assistência, não tem como pular esta etapa. Mas a gente vai entender um pouquinho mais como funciona, e esse processo que a gente está falando de início de limpeza, esterilização, desinfecção, ele inicia só na CME, como é isso? Ou tem uma etapa anterior na unidade? Atualmente, o que se recomenda? Por exemplo, no centro cirúrgico, recomenda-se que já seja iniciada uma pré-limpeza aqui na sala. Então, por exemplo, nós estamos nessa sala cirúrgica, terminou o procedimento, né? Muitos centros cirúrgicos, inclusive, tem um profissional ou 2 do CME dentro do centro cirúrgico, para justamente fazer o quê? Já fazer a contagem do instrumental cirúrgico. Isso vai garantir o que é a segurança do paciente, de que não ficou de fato retido nenhum objeto na cavidade, por exemplo. Então já é feita essa conferência,
eles fazem o que a gente chama de desmontar essa parte da sala. Então eles recolhem os instrumentais, já põem nas caixas acondicionados, e esse material ele está sujo. Então o que é feito? Existem alguns umectantes que a gente fala, que podem ser espirrados ou colocados nesse material. Para quê? Para que o material permaneça úmido e que a secreção e a matéria orgânica, os fluidos, enfim, o que estiver presente naquele material, não resseque. Porque ao ressecar é muito mais difícil a sua remoção durante o processo de limpeza. E além disso, se tem matéria orgânica, secreção, tem micro-organismos no material. Né? Então a carga microbiana é maior e isso vai favorecer a formação do biofilme, que é de difícil remoção. Então, o que se sugere? No centro cirúrgico que faça-se essa etapa de pré-limpeza na sala. Nas unidades de assistência, então, por exemplo, usou, que nem você falou, o inalador. Também se recomenda essa etapa de pré-limpeza. Então, o paciente tossiu ou espirrou no inalador. Eu não vou encaminhar para o CME um inalador com secreção. Então, minimamente fazer ali uma pré-limpeza para eliminar essa quantidade excessiva de matéria orgânica nesse sentido. Sim. Então, as coisas elas vão se encaixando e tudo tem um porquê. Não é só exigência ou, cá entre nós, assim, chatice do enfermeiro, porque é muito interessante. Quem entra na enfermagem já sabe que, para todo sempre, a tampinha do refrigerante a gente vai pôr para cima. A gente começa a ter umas mudanças de comportamento. E aí o enfermeiro, ele é visto às vezes como chato, porque ele é muito preocupado com isso. E eu imagino que o enfermeiro, quando ele é especialista em ciência cirúrgica e CME, minha gente... A gente pode dizer que somos metódicos. Eu gostei da sutileza. Então, torna-se metódico, mas assim, tudo é justificável. Tudo tem um porquê muito claro. E assim, se não cumprir essas etapas, não é só a chatice, é o comprometimento desse processo, que é uma cadeia muito grande e que qualquer falha, em qualquer etapa, vai repercutir no nosso objetivo final, que é manter a qualidade e a excelência dessa assistência, para a gente garantir a segurança desse paciente. Eu estou adorando, eu espero que você também. Então, se você está gostando, já se inscreve no canal, já curte também. Agora a gente vai conhecer de fato o setor que a gente está falando até esse momento. Calma! O vídeo sobre a área suja e área limpa do CME chega semana que vem. Se inscreva no canal e compartilhe com aquele amigo ou amiga que ama o CME. Marca ele ou ela aqui nos comentários. Comenta o que achou do vídeo, tem muito mais chegando no Nursecast Brasil.